Seja muito bem-vindo à nossa aula do Glow Up, o nosso Mindset Class. Aqui eu te ensino sobre mentalidade e eu te dou uma visão de mundo um pouco diferente. Uma visão de mundo que diz que você cria 100% da sua realidade e que você pode, sim, criar tudo aquilo que você deseja viver. E que, sim, a vida que você deseja viver, ela é baseada na sua rotina, nos seus comportamentos, nas suas ações. Logo, se você muda todos eles, você pode ter a vida dos seus sonhos. E hoje eu quero começar então o segundo semestre de 2025 falando pra você que a forma como você olha as coisas cria a sua realidade. Tem uma passagem bíblica que eu trouxe aqui pra vocês para que a gente entre nesse conteúdo com o direcionamento dos céus. Então não é sobre o que eu acho, o que eu acredito, mas eu gosto de trazer sempre, além do que eu acredito, do que eu acho e da minha visão de mundo, coisas concretas também. Então a parte da ciência e a parte também da espiritualidade, aquilo que Deus nos direciona. E eu trouxe pra vocês Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a cadeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Jesus está dizendo que o meu olhar para a minha vida define como ela será. É essa a interpretação. Se eu olho para as coisas com bons olhos, a minha vida será uma vida muito boa. Se eu olho para as coisas com maus olhos, minha vida serão trevas, tremendas trevas serão. E aí quando a gente vem pro lado da ciência, a ciência ela comprova que quem cria a realidade é o observador. Tem alguns estudos que comprovam que, eu não lembro se é a fenda, mas eu acredito que é uma fenda, ela muda de perspectiva a partir do observador. Eu posso deixar o estudo linkado aqui pra vocês. Eu já estudei a neuroplasticidade e essa parte do observador já faz um tempo, então eu não lembro exatamente qual era o componente utilizado para esse estudo. Mas eu posso deixar linkado aqui, é só vocês comentarem que aí eu venho e linko ele aqui. A ciência então comprova que quem cria a realidade é o observador, ou seja, nós criamos a nossa realidade por meio do nosso olhar para todas as coisas. Mas agora vamos entrar num conhecimento um pouco mais profundo. Não é só eu olho e pronto, criei minha realidade. Eu olho e as coisas mudam. Não. O nosso olhar, quando a gente se refere ao nosso olhar, a gente está falando das nossas crenças, a gente está falando do pensamento que está presente. Pensamentos que estão mais presentes, eles vão derivar de sentimentos que vão derivar de comportamentos. Comportamentos são as nossas ações do dia a dia, que vão determinar os nossos resultados. Então, eu tô pensando, aí eu tenho as minhas crenças já. Aí aquilo vira um sentimento, que vira um comportamento. E aí eu começo a aplicar diariamente na minha rotina, também vira um hábito, e aquilo molda toda a minha realidade, toda a minha vida. E tem também o significado que eu dou para todas as coisas. Se eu sou uma pessoa positiva, eu sempre tendo a olhar o copo meio cheio. Se eu sou uma pessoa negativa, eu sempre vou olhar o copo meio vazio. Então depende sempre da minha perspectiva, da forma como eu dou o significado para as coisas. Então vamos supor, eu tô com um monte de clientes chegando na minha clínica de estética, mas ninguém tá comprando. Eu posso olhar como uma oportunidade de, tem bastante cliente chegando, quer dizer que minha comunicação tá atraindo as pessoas. Agora eu preciso entender se essas são pessoas qualificadas ou se não são pessoas qualificadas. Ah, eu entendi que não são pessoas qualificadas. Tem um aprendizado aqui. Então quer dizer que a minha comunicação ela é boa, ela atrai pessoas. Mas agora eu preciso colocar réguas de qualificação para que eu atraia a pessoa que eu quero. Quando eu fizer isso, tende a mudar aqui o meu resultado. Porque se eu mudo a minha ação, eu mudo o meu resultado. Agora, se eu fico só reclamando de tipo, nossa, ninguém tá comprando, nossa, o mês tá muito fraco, nossa, eu não vendo nada, a estética tá uma bosta, o mercado tá uma bosta, ninguém tem dinheiro, nada vai mudar. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes. E aí eu tenho um olhar pessimista. Olha como tremendas trevas serão. Se eu tô olhando só pra falta e eu nunca tô olhando pro que eu preciso aprender com aquilo, pro que eu preciso mudar com aquilo, eu sempre vou continuar repetindo o mesmo comportamento, porque não é minha culpa, não é um problema meu. É sempre o outro, é sempre as coisas, é sempre o ambiente. E se é sempre externo, fora, nunca é sobre mim, eu não tenho nada a ver com aquilo, eu não preciso tomar nenhuma ação. E aí eu continuo fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. E aí, eu trouxe uma definição que eu coloquei pra mim, que eu escrevi aqui no meu caderninho. Olha que lindo que ele é. Ele é da Cinderela e ele tem essa lateral aqui, ó,
que é dourado. Olha que coisa chique. Ah, eu acho lindo, olha que lindinho. Ele é bordado no couro. Depois eu mostro esse caderno pra vocês. É um caderno de mentalidade. Ele se chama Caderno do Impossível. Depois eu explico a história dele pra vocês construírem um de vocês. Mas presta atenção no que eu coloquei aqui. Meu olhar sobre mim, a maneira como me enxergo, o valor que acredito ter, o quanto me vejo capaz ou incapaz, merecedora de ser feliz ou culpada, e por isso não merecedora de coisas boas. Criam os resultados que terei na minha vida, porque o modo como eu me vejo determina minhas escolhas. As mesas nas quais eu me sento, as pessoas com as quais eu me relaciono, os negócios que faço, os meus sims e os meus nãos, o que eu aceito e o que eu não tolero viver por saber, por me enxergar quem eu sou. Então vamos supor que você está fazendo um negócio, você é uma empresária e está fazendo um negócio. E você precisa muito de dinheiro, mas você sabe que aquela transação financeira, esse negócio que você está fazendo, vai contra os seus princípios. Mas por você estar precisando muito de dinheiro e tá com um olhar de escassez, de tipo, eu não tenho nada, eu nunca vou ter nada, você aceita fazer aquilo ali e aí você fere os seus princípios. Porque você acha que você não é capaz de atrair um cliente que tenha valores parecidos com os seus. Porque você não acha que você é merecedora de desfrutar e ter riquezas sem ter esforço. Ou porque você acredita que só tem sucesso as pessoas que enganam as outras e que é muito difícil crescer na vida. Isso são crenças pré-estabelecidas. Por exemplo, aqui em casa eu tenho um hábito de sempre quando eu vou almoçar, eu coloco uma mesa posta. Sempre quando eu vou colocar qualquer tipo de comida no prato, eu decoro o meu prato como se eu estivesse num restaurante. Porque eu acredito que eu mereço a melhor experiência que eu possa ter no momento tão sagrado quanto é alimentar o meu corpo. Só que para a maioria das pessoas que eu conheço, isso é futilidade. As pessoas só simplesmente pegam da panela, tacam a comida no prato, sentam na frente do sofá e comem. E aquilo ali não é um momento para cultivá-las, para mostrar quanto merecedor elas são. E olha como é controverso. Elas fazem isso no dia a dia delas, mas quando elas recebem uma visita, elas limpam toda a casa, elas colocam o melhor jogo americano, elas colocam os melhores pratos, os melhores copos. Na maioria das casas, existe o copo da visita. Os pratos da visita, na minha casa, não. Os de cristal são meus e os de vidro é da visita, porque se eles quebrarem, não tem problema, mas os de cristal são meus. E isso é você mostrar que você é merecedora, que você sempre merece mais, que você não merece o pouco, que você não merece o que dá, que você merece o melhor. A melhor experiência, a melhor comida, o que tiver de melhor. E não é sobre gastar dinheiro, porque eu não gasto dinheiro nenhum. E eu não gasto tempo também, porque o mesmo tempo que eu ia levar pra pegar a comida da panela e tacar no meu prato e comer como um pedreiro, eu posso muito bem pegar o arroz, posicionar ele, tentar fazer uma casinha, ou colocar ele dentro de um copo e virar ele ali no meu prato, colocar umas ervinhas por cima, posicionar a minha carne ali do lado, colocar um molhinho e sentar pra comer. É o mesmo trabalho, eu não levei 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, deu o mesmo trabalho. E eu tô reforçando pra minha mente como eu quero que eu seja ser tratada, como eu escolho ser tratada, porque quando eu faço comigo, antes de fazer com os outros, eu estou mostrando pra minha mente como eu espero ser tratada pelo outro. Que eu não faço só pelo outro, que eu faço por mim primeiro. E aqui a gente vai criando a nossa forma de ver o mundo, a gente vai criando o cenário que a gente quer viver. Hoje eu fiz um conteúdo pro Instagram do meu final de semana, onde eu postei fotos de como foi aqui. A gente não saiu, a gente não fez nada demais, a gente não gastou dinheiro com nada. A gente simplesmente fez um almoço especial, onde a gente sentou na mesa, onde eu fiz uma carne diferente, onde eu fiz um purezinho, coloquei tudo nas minhas melhores travessas, organizei tudo na mesa, coloquei uma vela, uma plantinha, a gente sentou e eu liguei uma música pra gente, uma música calma, leve, assim, e a gente comeu em silêncio, conversou, bebeu, e aquele foi um momento tão prazeroso, e aí eu trouxe esse conteúdo com uma reflexão pro Instagram. Qual é o tipo de família que você quer ter? Eu sempre sonhei em ter uma família que tinha tempo de qualidade, onde a gente tem tradição, onde a gente se reunir em volta da mesa, não seja pra falar mal do outro, mas seja um momento de edificação, onde você fala sobre suas conquistas, sobre o seu crescimento, ou que você ensina alguém, ou que você ajuda alguém a lidar com uma dificuldade que ela tá tendo, mas não sobre falar de pessoas que não estão nem presentes. Porque durante a minha infância e minha adolescência, sempre quando a gente vai pra casa dos nossos pais e sentamos à mesa, sentamos ao sofá ou vamos conversar com eles, a conversa sempre é sobre o outro. É sempre sobre o que aconteceu com o outro. E não tô falando de pessoas que a gente conhece, tô falando até
sobre TV. Ai, você viu que fulana foi roubada? Você viu o sequestro de não sei o quê? Ai, mas aqui tá tão perigoso. É o tempo todo falando do outro e se preocupando de menos consigo próprio. Se o seu tempo tão precioso que você tem aqui na Terra e diariamente você só tem 24 horas, onde 6 você passa dormindo, ou até mais, tem gente que dorme 10 horas. Caraca, tipo, você dorme 10 horas, você passa pelo menos 2 horas comendo, mais 2 horas tomando banho, não te restou nada. E esse tempo que te restou, você tá trabalhando, e aí vamos supor que você tem 2 horas livres, sobrou 2 horas livres no seu dia. Você passa falando sobre a vida do outro. Você não passa mudando a sua forma de ver. Você não passa crescendo, evoluindo, aprendendo. Você passa falando sobre o outro. Sobre as circunstâncias, sobre as notícias, sobre o momento e nunca sobre você. Da mesma forma, nosso olhar para as pessoas que são importantes na nossa vida define como elas serão para nós. Gente, isso aqui é muito valioso. Quando olha para o seu marido e você vê virtudes nele, você fala, nossa, como ele é atencioso, como ele é cuidadoso, olha como ele se preocupou com isso, pequenas coisas. Você começa a notar mais coisas boas no seu marido. Mas quando você olha para o seu casamento, só para os pontos negativos, você começa a ver mais pontos negativos. Seu olhar para cada área da sua vida é exatamente o que vai falar sobre elas. E é uma parte muito importante do nosso conteúdo. O seu olhar para cada uma das áreas da sua vida é o que você vai falar sobre elas. Então, se você fica falando o tempo todo que você nunca tem dinheiro, que você é pobre, que você é uma pessoa que não tem abundância, não tem sucesso, você nunca consegue nada, as coisas para você são tudo difíceis, mais disso você vai colher. Se as coisas para você é difícil, parabéns, mais coisas difíceis terão. Se nunca nada dá certo pra você, parabéns, nada nunca dará certo pra você. É o que você tá declarando, é o que você tá falando, é o que você tá reconhecendo. A forma como você olha pra cada área da sua vida é a forma que você vai falar sobre elas. A forma como você fala sobre o seu filho é a forma como você o vê. Mas isso não significa que ele é daquela forma. Significa que o que tá maior em evidência, o que tá mais em evidência é esses pontos que você tá declarando o tempo todo, porque o seu olhar tá focado para aquele ponto. Eu tô aqui numa sala, eu posso olhar, ó, para ângulos diferentes, mas se eu ficar olhando só pra cá, eu só vou conseguir ver, ó, isso aqui. Eu não vou conseguir ver mais nada. E quando a gente tá no negativo, a gente tá na lamúria, na reclamação, quer dizer que a gente tá com um único palmo na frente do nosso olho, assim, ó, e a gente tá olhando só pra esse ponto fixo. Olha quanta vastidão tem aqui, que eu poderia estar olhando fora o que tem na minha frente, mas eu tô focada aqui só neste ponto. Seu olhar para todas as coisas produz sua comunicação. O que você fala sobre essas coisas e que o seu olhar e a sua comunicação têm criado a realidade que você tem vivido. Então, o que está escrito aqui é o seguinte, que o seu olhar para todas as coisas cria a sua comunicação. E a forma como você olha e como você comunica criam a sua realidade. Então, tudo que você está vivendo hoje na sua vida foi aquilo que você comunicou e aquilo que o seu olhar tá vidrado, tá fixado. O primeiro passo da mudança é a consciência, e você acabou de ter essa consciência nesse vídeo. Olhar gera pensamento. Um pensamento gera um significado. O significado, ele vai abrir as nossas crenças, as caixinhas com todas as nossas crenças. Essas crenças embutido com esse significado que eu dei, com esse pensamento e com o olhar que eu tô, vai criar a minha comunicação. E a minha comunicação, ela vai criar a minha realidade. Por isso, gente, é muito importante vocês selecionarem os pensamentos que vocês têm. Se vocês estão olhando para uma área da vida de vocês que vocês têm muita dificuldade, por exemplo, a área financeira, para de falar que você é dependente. Para de falar que nada dá certo pra você. Para de falar que é difícil. Para de falar que, eu mereço, então eu vou comprar porque eu mereço, a gente vai morrer amanhã, a gente nunca sabe, caixão não tem gaveta. Para com isso. Porque se você não é merecedora de morrer com dinheiro, com abundância, com um montão, você deixou um monte, por que você vai ter um monte em vida? Se você mesmo está declarando que caixão não tem gaveta. Por que você vai ter um monte em vida? Se você declara que as coisas pra você são difíceis demais, por que você tá querendo, então, facilidade? Como que você espera que as coisas simplesmente aconteçam se toda vez você fala, não vai acontecer, não vai acontecer? É como se
Eu vou usar um exemplo muito bobo aqui, mas é, por exemplo, quem tem filho, pensa no seguinte. Seu filho quer muito comer um bolo, só que é hora do almoço. E aí ele pega o pratinho de bolo assim na mão e ele vai dar a primeira garfada e você fala, não vai comer. Aí ele tira. Aí você vira, ele continua conversando com sua amiga, ele vai lá, não vai comer. Aí... E fica assim. Ele passa o dia inteiro tentando dar garfada no bolo e nunca conseguindo comer. É exatamente o que acontece na sua vida quando você fala, as coisas pra mim são difíceis, eu sou pobre, pobre não tem nada, a gente nunca consegue nada, a gente sempre vai depender do cartão de crédito. Olha, é a sua comunicação, é a forma como você tá olhando pras coisas. O que você precisa aprender pra deixar de ser pobre? O que o rico faz, então, de diferente de você? Ah, ele tem dinheiro, tá, mas... Antes dele ter dinheiro, ele teve comportamentos. E pra ele ter o dinheiro que ele tem comportamentos que você não tem. Por exemplo, o caixão dele tem gaveta. E tem várias, porque ele precisa estocar. Enquanto o seu não tem nenhuma, o dele tem várias, em cima e embaixo, pra que ele consiga estocar. Ah, eu mereço, eu vou comprar. No lugar dele, ele pensa, eu preciso? É o melhor momento agora? Porque se eu comprar esse, talvez eu fique feliz agora, mas... eu poderia ter um muito melhor daqui 3 meses. Então eu vou segurar e não vou comprar esse agora, porque daqui 3 meses eu compro o mais top. Esse é um pensamento totalmente diferente. Será que ele tem mais dinheiro do que você porque ele sabe gerenciar melhor o dinheiro? Então você precisa aprender a gerenciar seu dinheiro. Será que ele tem mais dinheiro porque ele sabe gerar dinheiro? Porque ele gera valor para as pessoas e em troca desse valor que ele gera para alguém, as pessoas pagam ele por dinheiro, então ele sabe gerar dinheiro, sabe fazer dinheiro, porque tira essa comunicação de que eu ganho o dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança em festa de aniversário. Você faz porque você tem um esforço empregado naquilo. Tudo isso, gente, tem a ver com os nossos olhos, a forma como a gente olha, o significado que a gente dá, cria a nossa realidade. Quando a gente fala assim, eu ganho dinheiro, você tem em mente que aquele dinheiro veio de forma fácil. O que isso faz? Faz com que ele vá embora de forma fácil. Porque pensa o seguinte, quando você limpa a casa, você passa o dia inteiro limpando a casa. Se você é brasileira, você já passou o dia inteiro limpando a casa. Porque a gente lava, esfrega, joga água, puxa com rodo, passa 20 pano, passa bombril nos móveis. A gente faz isso. Aí uma panela, quem nunca areou uma panela? Então se você já passou o dia inteiro limpando a casa, você sabe o ódio que você ficou quando chegou alguém pra sujar. Por quê? Porque você sabe o esforço que você teve empregado naquilo. Por você beberia água na mão e comeria na mão também pra não ter que sujar. E nem pegaria um garfo, comeria com a mão assim também. Colocaria comida na mão, pegaria com a mão, só pra não sujar. Seguraria o xixi, iria lá na vizinha pra fazer xixi pra não sujar. Pelo menos uma semana. Por quê? Porque o esforço foi tão grande, foi tão exaustivo, foi tão duro que você dá valor pra limpeza. Porque você sabe que você vai ter que fazer de novo. E o seu trabalho é da mesma forma. Você sai às 6, volta às 7... pega ônibus, horário de pico, mesmo que você seja empresária, você lida com pepino o tempo todo. Porque pelo menos o CLT, ele sabe o que ele precisa fazer, ele vai, faz, volta pra casa. Você não tem horário de voltar pra casa. Você só tem horário pra sair, pra voltar. Porque se um pepino aparecer, se uma bucha aparecer, você tem que acordar e resolver. É o seu trabalho resolver problemas, pepino atrás de pepino. Então se dá tanto valor assim, se é tão difícil, por que você não dá o tanto valor? Você fala que você ganha dinheiro. Você não ganha. Você faz com lágrimas, suor e gordura. Muda a sua comunicação, porque aí o seu comportamento vai ser diferente. Porque quando você falar assim, eu mereço, caixão não tem gaveta, você vai pensar. Você vai pensar no esforço que você teve pra aquele dinheiro estar ali na sua mão agora. E aí as coisas vão mudar. A mesma coisa com o seu casamento. Toda vez que você olhar pro seu marido e ver os seus comportamentos, você vai fazer o quê? Ao contrário do que você fazia. Se come cada um num canto e você quer que a sua família seja mais unida, que tenha mais tempo de qualidade, começa a preparar uma mesa bonita pra colocar todo mundo pra sentar. Ah, eles não gostam, faz algo temático. Tudo que é temático é legal. Por exemplo, aqui em casa a gente tem a noite do pastel, a noite do cinema, a noite do hot dog. O piquenique do hot dog, na verdade. São mini hot dogs que a gente senta em volta da mesa de centro e faz o piquenique. Noite do pastel, a gente faz um monte de pastel, uma bacia assim, coloca o colchão na sala, senta todo mundo no colchão e come pastel. Aí tem o jantar especial, que nada mais é a gente com a mesma comida que eu como no almoço ou no jantar. Mas é um dia especial, que eu queria um nome. Aí tem o domingo do cinema, a gente não sai de casa. A gente fica todo mundo junto, sentado no sofá, vendo o cinema em casa. Tem cinema? Não, tem
tem a mesma televisão que a gente assiste todos os dias, com as mesmas séries, os mesmos filmes que a gente assiste todos os dias, com o pau de pipoca que a gente come na terça-feira. Só que o sentimento, o significado, o olhar que você coloca para aquilo é diferente. E aí as pessoas se envolvem quando você tá envolvido. E pra gente finalizar, apóstolo Paulo nos lembra: finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Nossos pensamentos interferem diretamente nas nossas emoções. Alegria ou tristeza, gratidão ou murmúria, entusiasmo ou pessimismo, tudo nasce nos nossos pensamentos. Nossa alma é composta por razão e emoção. Nosso intelecto é a nossa razão, o nosso conhecimento emocional, enquanto a nossa emoção são formadas pelos nossos pensamentos e sentimentos. O que faz uma pessoa agir é as emoções. Então a gente fica aqui com o nosso Glow Up. Se você chegou até aqui, curte, por favor, envia esse conteúdo para quem precisa do que eu falei, dá aquele despertar de consciência, compartilha muito, curte, comenta e nos segue. E até o nosso próximo Glow Up.